Irmãos, graça e paz, amém? Hoje, domingo de Páscoa, uma Páscoa um pouco diferente, né? Mas eu quero comentar um texto da Bíblia com você. Ele se encontra lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, e a gente vai ler, né? Nós vamos ler 2 versículos. João, Evangelho de João, capítulo 3, o 16, verso 16 e o 17. E diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Eu acredito que essa Páscoa ela vai ficar marcada em nossas vidas. Um momento que até então nós não tínhamos vivido nas nações da terra, mas Deus tem um propósito em tudo. E eu quero trazer a você uma pequena reflexão sobre a Páscoa. A Páscoa significa a libertação do povo de Deus, né? O povo de Israel, os hebreus, do cativeiro de Faraó. O povo de Deus foi cativo no Egito por aproximadamente 430 anos. Eles eram escravos lá. E o povo clamava a Deus para que Deus os libertasse da servidão do Egito. E eu sei que todos sabem das pragas do Egito, as 10 pragas, mas a última praga, a praga dos primogênitos, Deus pede ao povo que pegasse um cordeiro e que o sangue desse cordeiro fosse espargido nos umbrais das portas e na verga da porta, para que quando o anjo da morte passasse, os filhos do povo de Deus não fossem atingidos por essa praga. Isso já era uma visão para o povo de Deus, que viria o Salvador. O Cordeiro de Deus, ele é Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro Pascal. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Então o povo de Deus passou o sangue do Cordeiro nos umbrais. Deus disse a eles que comessem pão sem fermento e que comessem ervas amargas. O pão sem fermento. O fermento, ele representa o pecado na vida do homem. As ervas amargas era para que eles se lembrassem do tempo que eles foram cativos no Egito, do tempo que eles foram aprisionados, serviram a Faraó como escravos. Trazendo para o texto que nós lemos, João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu sei que você deve estar se perguntando assim, mas Cláudio, o que tem a ver uma coisa com outra? Deus libertou o povo da escravidão de Faraó. Hoje, Deus quer libertar você da escravidão do pecado.
o cordeiro que foi morto lá no Egito, ele simboliza a vinda do Messias, do Cristo, do Salvador, daquele que viria a fazer o último sacrifício pela humanidade. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ele morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida. Jesus morreu para nos libertar da servidão do pecado. Jesus morreu para nos libertar da escravidão do pecado. E a Páscoa, ela significa isso. Que Jesus morreu por mim e por você, mas ressuscitou. Aquele que morreu está vivo. Aquele que morreu venceu a morte. Venceu por mim e venceu por você. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Morte física, muitas vezes, mas ela está falando de uma morte espiritual. Mas aqueles que têm o sangue do Cordeiro na sua vida, ele tem vida. Porque Deus não veio condenar, ele veio salvar. E ele amava tanto a humanidade, ele amava tanto você, eu, ele amava tanto a nós, que ele deu o seu Filho Jesus, o Cordeiro Pascal, para morrer, para servir de sacrifício por mim e por você. E o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. O sangue do Cordeiro nos dá vida. Aquela sentença de culpa que existia, porque o pecado, ele gera morte na vida das pessoas. Mas Jesus, ele vem trazer vida, e vida em abundância. Vida com Deus. Vida em abundância significa uma vida após a morte, a salvação. Jesus morreu e ressuscitou para que o povo fosse salvo novamente do pecado. Deus queria salvar a humanidade da servidão do pecado, e por isso ele deu o seu Filho para morrer por nós. A Páscoa, ela não é, como muitos pregam, a fertilidade, a procriação. Não, a Páscoa não é isso. A Páscoa é que o justo, Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar, para que possamos ter vida, para que possamos ser resgatados do lamaçal do pecado. Jesus morreu para nos tirar aquela promissória chamada pecado da minha vida e da sua. Mas é necessário que nós nos entreguemos a Ele. No verso 17, no finalzinho do 16, ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Deus, entregue a sua vida a Jesus, confie nele, e o demais tudo ele fará por você. Eu já falei o meu pequeno testemunho num outro vídeo, mas eu vou repetir aqui para aqueles que não viram ainda. Eu vivia uma vida dissoluta, eu vivia uma vida desregrada, uma vida cheia de coisas erradas, cheia de pecado. Eu vivia uma vida totalmente destruída. E um dia eu fiquei muito doente. E depois de várias idas no médico, o médico me disse que eu não teria muito tempo de vida. O médico, ele falou que não podia me operar porque eu não conseguiria sair da mesa de operação. Que ele não poderia fazer nenhum tratamento porque ele não tinha esperança que o tratamento desse certo. Mas enquanto tudo isso acontecia na minha vida,
alguém estava orando por mim. Pessoas estavam orando por mim. Pessoas estavam pedindo a Deus que tivesse misericórdia da minha vida. E um dia da minha vida, um amigo me levou até Jesus. E naquele dia, aquela sentença de morte que pesava sobre a minha vida, Jesus tirou. Aquele diagnóstico do médico, que não teria muito tempo, Deus mudou. E eu não estou falando de alguns dias atrás, eu estou falando de cerca de mais de 26 anos atrás. Jesus mudou. Ele não veio me condenar porque eu vivia uma vida de pecado, uma vida errada, uma vida de engano, uma vida totalmente torta e destruída. Mas ele veio, como diz no verso 17, ele veio não para me condenar pelas minhas falhas, mas para que eu pudesse alcançar salvação através de Jesus Cristo. E é essa salvação que eu quero te apresentar hoje. Deixe Jesus entrar na sua vida, assim como Jesus entrou na minha, entrou na vida da minha esposa, dos meus filhos. De todas as coisas que eu já fiz na minha vida até o dia de hoje, eu quero dizer a você que a mais importante delas foi ter aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi ter deixado Jesus entrar na minha vida, porque Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha casa. Ele mudou a minha família. Jesus mudou tudo na minha vida. Ele mudou a minha estrutura. Aquilo que eu fazia de errado, hoje eu já não faço mais. Os caminhos que eu andava, hoje eu já não ando mais. A sentença de morte se transformou em vida. E essa mesma vida Jesus quer oferecer a você. A Páscoa, ela representa a passagem da servidão, da escravidão para a liberdade. A servidão do pecado, ser escravo do pecado, para a liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Em Jesus nós temos vida, em Jesus nós temos esperança, em Jesus nós temos soluções para todos os tipos de problema. Em Jesus nós encontramos salvação para a nossa alma, salvação para as nossas casas, salvação para os nossos filhos, salvação para as nossas vidas, para os nossos casamentos. Em Jesus nós encontramos a bênção, a salvação e a cura. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o demais tudo fará. Assim como Deus mudou a minha vida, Ele também quer mudar a sua. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida. E até que Jesus volte, permita que a gente possa se encontrar em momentos como esse, para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Tenham todos um bom domingo e até o próximo vídeo.